Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da Jet Lounge. Eu sou o João Cairala e eu sou o Janu Gagliardi. No primeiro vídeo da série Jet Tips, nós mostramos para você como escolher o seu jet, as categorias. E agora a gente vai mostrar para você como comprar esse jet. E a gente vai mostrar para vocês através de duas categorias que todos já sabem, mas precisa ser explicado. É os jets novos e os jets usados. É isso aí, galera. Então, fique ligado. Então vamos começar pelos jets novos. Como o próprio nome diz, são jets que são recém-fabricados, pré-testados pela fábrica, ativados pela concessionária. Então é um jet que já te traz muito mais confiança e também tem garantia, né, pessoal? Então é uma compra mais tranquila, né, Janu? Não, sem dúvida. Você chega na loja, escolhe o seu modelo, usa aquele vídeo que a gente mostrou para vocês como escolher o seu modelo. Põe na água e traz pra gente. É isso aí. O primeiro passo que você deve ver são as revisões periódicas. Todo jet vem com o seu manual, assim como no seu automóvel, você tem o cronograma de revisões periódicas. Isso é o primeiro passo que você pode ver, independentemente da quantidade de horas, você consegue saber como foi a manutenção do antigo dono. Não existe jet ruim, existe sim o dono ruim que maltratou do jet. E também a marina que não cuidou do jet adequadamente durante esse período, né? Também tem questão de braçadeira, tem uma série de coisas que podem ser ao longo do tempo, se não for cuidado adequadamente, vai acabar prejudicando o rendimento do jet e durabilidade das peças. Então, quando você for para esse primeiro passo, você pergunte ao proprietário como que está as revisões, se elas estão em dia. Isso é um passo básico, mas é muito importante porque você sabe até quanto esse jet foi cuidado ou não. E vamos para o segundo passo. Segundo passo que você deve ver: quantidade de horas. Janu, esse é um caso um pouco complicado, né? Porque a gente tem no mercado que o pessoal fala: nossa, meu jet com 300 horas é velho, né? Você já ouviu falar disso? Eu já, bastante. E não é bem assim, na verdade, né, galera? Porque eu tive uma experiência de comprar um jet de 1.500 horas na Austrália e ele está em excelente estado. Claro, tinha algumas coisas para serem feitas, mas nada estrutural. E a gente tem histórico também, além do de 1.500 horas aqui, a gente tem vários históricos de jet que passaram de 1.000 horas. Então, gente, o importante é saber o quanto ele foi cuidado pelo dono anterior. Essa quantidade de horas é muito relativo, a gente sabe, é uma questão muito relativa, a gente sabe que o próprio mercado deprecia pela quantidade de horas porque é equiparado com a quilometragem do carro. Exatamente. Nós temos na Europa carro esportivos com 80 mil quilômetros, então assim, o interessante da quantidade de horas é você saber como foi tratado anteriormente. E a gente vai para o terceiro passo. O terceiro passo é o estado geral do casco e do jet. Nós sabemos que 99,5% dos jets são feitos de material de fibra de vidro, que nem nos barcos que vocês já conhecem. E essa fibra ela tem um desgaste. Então o que eu aconselho vocês começarem a ver o jet por baixo. Embaixo do casco a gente tem pessoas que param na areia. Isso acaba tendo um desgaste. Se for um desgaste mínimo, não tem problema. Mas um desgaste mais profundo pode fazer que infiltre a água. Essa água infiltrando pode causar encalço hidráulico no motor, porque você não sabe que essa água está entrando e pode ser um reparo mais caro. E depois disso daí, você pega as partes de cima do jet, todas as laterais, verifique os borrachões laterais, que são eles que encostam e defende porque o jet não risque. Esses são os borrachões. E você pode ver
a parte de cima, de pintura, se tem um risco leve, se já foi feito um reparo grave ou não. Você pode trazer para o especialista ver também. Esses são bons indicativos para você saber a condição de uso do jet ski, se o dono tem aquele zelo, aquele cuidado ou não, né? Se é uma pessoa que tem um pouco menos cuidado com o equipamento. Então você já consegue ter uma base por aí, visualmente. E para terminar, verifique como estão os bancos, se eles estão rasgados, os compartimentos de bagagem. A gente tem um atrás dos guidões e um na frente, onde normalmente é levado âncora e bagagens mais pesadas. Agora a gente vai para o quarto passo, que é o estado de mecânica e corrosões. Nesse passo, você pode verificar como está a corrosão de certas peças metálicas no motor. Infelizmente, a gente não tem como ter um jet inteiramente feito de aço inoxidável, senão ia custar aquela fortuna, né? Já não é barato, né? Já não é tão barato. Então, esse é um passo muito importante para você ver. Retire os bancos e veja como está o estado de corrosão. Se for um estado inicial, ele é facilmente reparado. Se for um estágio mais avançado, você tem que tomar um cuidado que talvez precise substituir essas peças. Um outro passo que você pode ver, puxa a vareta do óleo do motor. O óleo tem uma cor somente, que é aquela cor escura que vocês já conhecem. Um óleo com cor de milkshake pode ser que tem água sendo misturada no óleo. Isso pode determinar um certo problema. É um risco para o jet. É um risco que pode ter pro motor do jet. E você verifica também as partes de corrosão na turbina, que também sempre está com acesso direto à água e às vezes nem sempre é lubrificada de forma correta. Uma última dica, verifique como estão os cabos do guidão. Coloque o guidão para a esquerda e para a direita, movimente e vê se ele não está duro. Isso significa que ele não está corretamente lubrificado. E agora nós vamos para o quinto passo sobre cinta de turbina. Cinta de turbina. Nós vamos explicar para vocês de uma forma dinâmica o que é essa cinta de turbina, né, Janu? E o efeito que ela dá se ela estiver já desgastada, né? Exatamente. Uma vez eu fiz um efeito sonoro, né, que o pessoal deu risada. Mas o que é isso? Esse sintoma é quando você tem equivalente a um carro que está patinando a embreagem. Ou seja, o hélice está girando e o motor não está, ele desenvolve, mas o jet não arranca. O que é isso? Todos os jets têm a entrada de água por baixo e sai por trás. O hélice ele fica dentro, ele não fica exposto. Quando essa água entra, tem o eixo e o hélice. Por volta do hélice tem uma cinta. Essa é a cinta da turbina. E não pode haver espaço entre o hélice e a cinta. Por que se cria este espaço? Areia. A areia, quando entra nesse hélice, faz com que vire uma lixa. Isso tem um espaço que essa água passa por lá. E cria-se um nome chamado cavitação. Então isso é o que você tem que tomar cuidado. Você vai ter que entrar embaixo do jet e dar uma olhada se não tem esse espaçamento. Se você não consegue fazer isso, coloque o jet na água e faça uma arrancada, um exercício de arrancada. Você vai perceber se o jet vai ter um sintoma de como se fosse um carro patinando a embreagem. E não sai. O jet desenvolve, o motor desenvolve, mas ele não arranca. É a mesma coisa que um carro. Esse é um passo muito importante que pode te custar um valor mais para frente caso você não faça o teste olhando por baixo ou o teste da água. E nós vamos para o sexto e o último passo. Então o sexto passo é um passo simples, que você pode evitar todos esses 5 passos e levar o jet numa concessionária ou numa marina
que pode fazer uma pré-compra para você. Você traz, eles oferecem esse serviço de pré-compra e fazem a fiscalização desses 5 passos e fala para você, amigo, pode comprar o seu jet. O Janu fez isso, né, Janu? É verdade. Quando eu fui comprar meu jet, claro, obviamente, o João me auxiliou aqui e a gente verificou todos esses passos. E outros também que a gente acabou descobrindo ali na hora, né? No meio do tempo. Galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que a gente tenha esclarecido a maior quantidade de dúvidas para vocês. É claro que as dúvidas vão aparecer ao decorrer do vídeo, então a gente pede que vocês deixem os seus comentários e a gente obviamente vai responder a todos eles e inclusive auxiliar vocês na compra que vocês estão realizando aí. Exatamente, existem muitos passos a mais do que esse. Esses são os principais que a gente passou, que todo mundo tem como dúvida maior. Mas se você continua tendo uma outra dúvida, escreva aí embaixo, deixe o seu joinha se você gostou e escreva a sua dúvida que a gente vai responder a todas as dúvidas e todos os comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo. Até Valeu, mais. galera, até a próxima. Ó, o cachorro com a perna cruzada. Tá lendo o roteiro pra gente. Ei, neguinho. Quer virar popstar, é? É. Quer virar popstar, é? É isso mesmo, né?